Em 2016, eu tive a chance de encontrar o Barack Obama. Ele fez uma pergunta que me fez olhar para um outro prisma interessantíssimo. Ele falou assim: se você pudesse escolher um ano para nascer na história inteira, que ano você nasceria? Se a gente pega o gráfico da quantidade de riqueza que foi gerada nos últimos 2000 anos, você consegue ver que uma pessoa hoje de classe D, ela tem um nível de riqueza e de recursos, tipo, modo que um rei tinha no século. Muitos ganhos que a gente acaba até deixando de lado. No caso, eu falei do exemplo aí da empregada doméstica, o seu filho que vai para a escola porque pode ter tempo para estudar. Mas empresas juniores, elas são muito mais beneficiadas, inclusive faculdades que não têm esses tipos de atividade de extensão podem acabar fazendo com que alunos despertem a necessidade de criar isso. Você vê, na Fluxo a gente sempre, em todo o processo seletivo, chamava pessoas que trabalhavam em empresas para palestrarem, capacitando aqueles jovens sobre o que esperar uma vez que eles chegassem dentro da empresa júnior ali. Então, seria muito pertinente, por exemplo, alguém chegar: ô Diegão, eu sou daqui da EJ, do interior do Piauí, velho. Mano, a gente admira muito o teu trabalho, cara. Eu pago a passagem, você quer fazer uma palestra de 1 hora aqui? Pode ser que você não queira fazer, mas se você falar com 100 pessoas, 1 hora alguém vai. Mas você é o produto desse ecossistema que foi criado todo por causa que tudo começou no empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, nessa última instância, gerou conhecimento, gerou educação. E se a gente sabe que a fagulha pra gente conseguir mudar o Brasil é a educação, então como você falou, um ciclo virtuoso, ele se retroalimenta, né? Quanto mais cresce, mais pessoas são beneficiadas com isso. Não é que as desigualdades vão aumentar, muito pelo contrário, né? Porque, uma coisa que talvez acaba partindo assim da mentalidade do coletivo numa análise um tanto superficial é que quando sai uma nova relação da Forbes dos novos bilionários, as pessoas ficam revoltadas. Oh, meu Deus, 65 novos bilionários no mundo, mas que negócio é esse? Tanta gente morrendo de fome, milhões e milhões de pessoas que não estão tendo o que comer. Eu falo, mas cara, imagina se esses bilionários não tivessem existido, quão pior seria. Se a gente pega o gráfico da quantidade de riqueza que foi gerada nos últimos 2000 anos, você consegue ver que uma pessoa hoje de classe D, ela tem um nível de riqueza e de recursos, tipo, um modo que um rei tinha no século XV. Ela tem um sistema de saúde, ela tem sistema sanitário, ela tem educação, ela tem a possibilidade de assistir TV, ela tem um celular, que qualquer pessoa que parcela usa o cartão de crédito consegue ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, simplesmente por causa desse ciclo virtuoso do empreendedorismo, o que aconteceu foi que isso pegou no cerne, na base de toda a transformação. Que é o conhecimento, que é a educação, isso vai se retroalimentando e criando exatamente esse efeito. Cara, deixa eu te falar 2 coisas disso que você falou. Primeira, existe um outro atributo que emerge disso que você tá puxando, que é a colaboração. Quando você não tem o ambiente empreendedor, as coisas são mais lineares. É a empresa grande fazendo a coisa dela do jeito que ela quer. O empreendedor, por natureza, ele é dependente de uma pessoa que topa vir pro projeto mais barato, dependente de alguém que dá uma mão aqui, dependente de alguém que empresta um espaço pra ele começar. Então você tem uma mentalidade de colaboração muito maior. Para pensar na tua jornada, a quantidade de vezes que você pediu uma ajuda ou deu uma ajuda. Por que você estava empreendendo? Porque o empreendedor não nasce com recurso. Ele nasce com uma ideia, ele nasce com uma intenção. E, cara, o efeito de uma colaboração na sociedade é brutal. No dia que a gente tiver mais 30 anos desse empreendedorismo que tem nascido no Brasil nos últimos 10, 15, imagina o efeito que isso vai ter na comunidade. Pessoas que agora sabem colaborar mais e vão ajudar na rua, no bairro, no prédio e etc. Então tem um efeito de colaboração violento. E tem um outro ponto disso que você falou, cara, só pra concluir. Em 2016, eu tive a chance de encontrar o Barack Obama. Que incrível. Foi por acaso no VTEX? Não, foi antes. Quando ele veio a primeira vez, a VTEX foi a segunda. E ele fez uma pergunta, cara, que foi sensacional, que eu nunca tinha parado pra ouvir. Tem um livro que eu sou apaixonado que chama Enlightenment Now. Ele fala sobre... ele analisa a história sob uma ótica extremamente racional e de dados e chega em conclusões como a que você falou da distribuição da riqueza, da geração da riqueza, etc. Esse livro é maravilhoso, é uma bíblia pra mim. E aí, eu já gostava muito desse tema, mas ele fez uma pergunta que me fez olhar pra um outro prisma interessantíssimo. Ele falou assim: se você pudesse escolher um ano pra nascer na história inteira, que ano você nasceria? Só que você não sabe seu sexo, sua cor, se você tem deficiência física ou não, você não sabe a sua nacionalidade. Onde é que você nasceria? Hoje? Que ano? Exatamente. Bingo, exatamente. Então, cara, não dá pra negar o efeito do desenvolvimento. Não dá pra negar o efeito do desenvolvimento. Pô, até fiquei arrepiado, cara. Que realmente isso é um tipo de pergunta que desperta o enlightenment, né, da gente, cara. Ela quebra o viés e ela quebra o populismo. Qual que é a resposta que você tem, então, pros negativistas, né? A gente tem um jargão no empreendedorismo de que otimistas, né, empreendedores, eles veem oportunidades nos problemas e os negativistas, eles veem os problemas nas oportunidades. Mas eu queria saber qual que é a resposta que você tem para aquelas pessoas que olham e falam: nossa, tem um monte de mendigo na rua hoje, viu como é que a sociedade está sucumbindo a esses empresários megalomaníacos e capitalistas opressores? Tipo, pô, assim, é lógico que a gente tem que ser aberto a qualquer opinião. Eu acredito veemente nisso, que qualquer debate é debate que pode engrandecer o ser humano. Mas ainda assim, eu gostaria de saber, assim, o seu argumento que você
você poderia usar pra pegar essas pessoas pela mão e talvez caminhá-las numa outra linha de raciocínio, sabe? Cara, acho que eu tenho uma resposta e uma premissa. A minha premissa é, quando eu ouço pessoas falando isso, o que eu entendo como premissa que elas estão querendo dizer é, cara, como a pobreza me incomoda, como uma pessoa em necessidade me incomoda. Ou seja, na prática, essa pessoa, apesar de um pensamento talvez um pouco extremista, tem algo bom por trás desse pensamento, que é um incômodo com a pobreza. Isso é muito importante a gente partir dessa premissa. A resposta pra mim é simples. Não existe nada equilibrado que não seja visto em perspectiva. Nada, né? Então quando alguém fala pra mim assim, isso aqui é um grande absurdo, a minha pergunta é, isso melhorou em relação ao ano passado, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás? Porque se sim, vamos valorizar a jornada, a perspectiva. Então não dá pra olhar as coisas fora de perspectiva. E aí muita gente, quando eu digo isso, me fala assim, é porque você não tá na pele de quem tá sofrendo. Eu sei, eu não tô mesmo. Eu sou um cara ultra privilegiado. Sou branco, homem, nasci numa família de classe média alta, sou heterossexual, eu sou ultra privilegiado. A sociedade não me oprime. Oprime pessoas diferentes de mim, eu reconheço isso. Mas isso não quer dizer que a gente precisa construir uma jornada. Dificilmente você muda coisas relevantes de forma disruptiva, do ponto de vista social. Todo mundo tá pobre, bum, todo mundo ficou rico. Todo mundo tá sofrendo, bum, todo mundo não tá sofrendo. Não existe isso. O American Way of Life, que um dia foi construído nos Estados Unidos, ele é fruto de décadas e décadas e décadas. Não é de um dia pro outro. Então o que eu digo pra essas pessoas é, me dá a perspectiva. Lógico, o histórico, Tenho que ver sob perspectiva, senão as coisas ficam difíceis. É como você me pedir aqui, Diego, você tem um comportamento aqui que é ruim. E eu digo, puta, obrigado por me falar, eu vou mudar isso. Muda de um dia pro outro. O comportamento vem por causa de uma carga de anos que você recebeu da tua família, dos teus amigos, do teu meio, sei lá do que, ou você nasceu com isso. Eu preciso da tua paciência, da tua empatia pra ver o meu desenvolvimento. E aí você vai me ajudando nisso ao longo do tempo. Caraca, velho, brilhante, hein? Tem algumas coisas que a gente ouve que realmente fazem a gente repensar a forma como a gente olha esses acontecimentos. Assim, eu confesso que já foi durante algum tempo uma dificuldade minha lidar com as diferenças. Até porque quando eu saí da escola, a mentalidade que eu tinha era de que, cara, o Estado ele tem que tomar conta de tudo, de que empresários são causa de grandes problemas sociais do Brasil, que a gente deve sim fazer uma revolta para que a classe oprimida consiga assumir os meios de produção e dominar a sociedade. Porque a perspectiva que eu tinha era daquela dos meus professores, que eram pessoas brilhantes dentro das suas competências e que eu admirava, achava gente boa, que eram engraçados e meio que o discurso acaba sendo unilateral nesse sentido. A gente só ouvia um ponto de vista. Então, quando eu saí da escola, eu basicamente pensava completamente diferente da forma como eu penso hoje. De que riqueza, ela não é um bolo estático econômico que todo mundo tem que correr atrás desesperadamente para pegar as suas migalhas. De que ele está em constante crescimento, de que ele é abundante, que a quantidade de riqueza que a gente vai ter na vida vai ser proporcional ao quanto a gente se dispor a ajudar e agregar para esse mercado que também está cada vez crescendo mais.